os homens consigam entender, porque eu acho que tem uma outra coisa, quer dizer, a relação do homem com o poder é diferente. Né? O homem gosta de brincar de poder. Mulher é mais generosa. Mulher consegue abrir mão de algumas coisas que o homem chega na hora, quase que aquela brincadeira do escorpião. Né? O cara atravessou o escorpião, chegou lá e pumba. Ele foi lá e pegou, pô, mas eu te salvei, mas essa é a minha natureza. Eu acho que o homem tem uma questão com o poder, e aí você vê desde brincadeira de infância, que é uma coisa difícil. Então, assim, agora, o que eu acho que o mundo corporativo está evoluindo para um lado que a gente também está vendo que os homens não conseguem tomar conta de tudo. Eu estava lendo um artigo da revista The Atlantic que estava discutindo agora a questão da impressibilidade de um presidente, de uma pessoa importante. Ele estava discutindo a questão do Steve Jobs e tal. E aí o presidente atual da General Electric, o Jeff Immelt, estava falando, qualquer pessoa conseguiria dirigir a GE nos anos 90. Fazendo uma brincadeira que o Jack Welch foi considerado o melhor executivo do século, esse tipo de coisa. E ele era o dirigente da GE nos tempos de bonança. Ele falou assim, qualquer pessoa não, até um pastor alemão conseguiria fazer isso. Né? E aí o Jack Welch, quando perguntado, ele foi obrigado a falar assim, realmente naquela época o vento estava nas minhas costas e não contra. Então assim, eu acho que o mundo está mudando, está requerendo que a gente tenha outras formas de enxergar e de fato começar a entender que as mulheres também podem contribuir. Eu acho que é muito fácil também você pegar e falar, não, as mulheres vão dominar o mundo. Vem com um discurso, que é um discurso, né, de homem tentando fazer com que as mulheres não mudem. Falando que elas vão dominar o mundo. Eu acho que não. Eu nem sei se elas querem. Né? Eu acho que elas... É uma coisa de fato a se pensar. Também individual. Também individual. Sim. Eu até queria te contar, eu tive recentemente conversando com o pessoal de uma diretoria de indústria de motores. Devia ter lá 12 diretores, não tinha nenhuma mulher. Não tinha nenhuma mulher na gestão de uma empresa de motores. Porque nada. Olha, fazem, pô, esse negócio deve ser muito tem um monte de mulher fazendo engenharia, etc. Motores. Mas acho que tem um pouco disso, quer dizer, então, nessa discussão dos advogados que eu falei, uma das coisas que elas levantaram, elas falaram assim, mulher faz mal networking. Né? Elas não conseguem fazer ou tem essas demandas que acabam impedindo. Então estava discutindo assim, happy hour. O homem se encontra, vai fazer happy hour, discute uma série de coisas, se diverte, mas também faz política e também se prepara para a carreira. E as mulheres têm uma dificuldade adicional nesse tipo de coisa. E as mulheres quase não vão a happy hour? Assim, poxa, as diretoras? Tem o aspecto cultural. Como é que eu, mulher, te convido para um happy hour? Primeiro você pode achar que eu já tenho uma outra intenção. Ou seja, tem a origem das espécies aí, e aí esse tipo de coisa... E uma atração pessoal. Tem que ser discutido. Né? Então esse tipo acaba também complicando e, de fato... Né, você acha que os homens têm mais facilidade de separar essas coisas do que as mulheres? Até por causa da nossa tradição cultural? É como você falou, a pessoa diz, vamos para um happy hour. Né? A mulher convida você, a diretora convida você para ir para um happy hour. Se a gente for pegar, quer dizer... Vamos pegar cinema que acaba refletindo uma série de coisas. Um filme que me vem à cabeça quando você está discutindo esse assunto é aquele filme assédio sexual, quer dizer, que é uma mulher poderosa, convidou o cara e aí assediou. Então, assim... O Michael Douglas aqui ou não? Tá. Exatamente. É cheio de preconceito nessa área. Então, assim, de fato, é difícil para alguém chegar, convidar. Né? Acho que a mulher ainda está se definindo como é que ela se coloca no ambiente de trabalho, como é que ela explora características naturais dela no ambiente corporativo. Né? Poxa, uma mulher bonita. Faz diferença ou não faz diferença? Poxa, se alguém... Eu duvido que algum homem, sinceramente, responda, não faz. Faz. Claro, né? faz. Olha a diferença, é mais prazeroso olhar. E o ser humano também tem órgãos que não são só ligados à razão, ligados à emoção. Então, claro. Esse tipo de coisa Mas faz você acha, diferença. então, que por esse motivo, se a gente comparar, de um lado o mundo corporativo, do outro lado você comparar o mundo político, a gente percebe que as mulheres já chegaram no topo do mundo político. A presidente do Chile é mulher, da Argentina é mulher, a Hillary Clinton é secretária de Estado dos Estados Unidos, foi antecedida por uma outra. Em suma, na Índia já tem primeiro-ministro, Israel já tem primeiro-ministro mulher, e vai por aí afora, uma série de presidentes. Então a impressão que se tem é o seguinte... Você tem muito mais mulher presidente ou primeira-ministra ou secretário de Estado do que você tem presidente de grandes empresas. Concorda ou não? Concordo. Eu me lembro do caso da HP. Lembra dela? Sim, a Cali Fiorina. Não é verdade? Foi saída. Pois é, mas eu digo. Tem poucas. Eu olho para outras grandes empresas mundiais e é raro ver mulher lá como CEO. O que eu acho, quer dizer, eu acho que tem a questão do ícone, né? Como é que você pega e faz, e depois tem a questão da continuidade, se a gente vai ter ou não esse tipo de continuidade. O mundo corporativo é muito mais amplo, né, que você tem muito mais presidente de empresa, muito mais dinâmica. As coisas vão mudando. Né, elas não são eleitas,
se está indo ruim vai ser trocado. Então, assim, tem uma transferência de poder muito maior. Então eu acho que talvez tenha uma experimentação, né, parecida com o mundo político. Então, assim, foi icônico que as pessoas fossem guindadas àquela posição. Depois eu acho que no processo de substituição a gente vai ver se de fato é necessário. Porque depois que você tem a primeira presidente mulher, o que eu acho que o natural seria, não importa mais o sexo. Né? Se a gente tem o primeiro presidente mulher, não importa mais qual era a origem. Sem dúvida, eu acho que na carreira política, não sei se você concorda, talvez seja mais fácil conciliar esse dilema da mulher por estar fazendo carreira política e ela conseguir conciliar, por exemplo, sua função de mãe ou de esposa na carreira política do que no mundo corporativo. O mundo corporativo é cruel. O mundo corporativo é cruel, ele Concorda, demanda e... Assim, concordo, o mundo corporativo talvez ele seja mais cruel que o mundo político. Eu nunca vivenciei o mundo político de verdade, né? E de tudo que eu vejo, eu prefiro me manter distante dele. Mas o mundo corporativo eu já vivenciei e ele é bastante cruel. Ele está te cobrando, está te demandando e tem um jogo político no mundo corporativo que eu acho que hoje é mais cruel para as mulheres do que é para os homens. Né? Então... Porque você veja, quando a Revolução Industrial começou, que é vamos dizer assim, hoje nós estamos numa etapa, sei lá, se a terceira ou quarta etapa dessa Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 15 horas por dia, era um escândalo, teve grandes movimentos, começou na Grã-Bretanha e tal, a gente morreu para baixar o número de horas para 8. Hoje você pega qualquer desse pessoal, todo mundo trabalha 12 horas por dia. 13 horas por dia. E nas outras horas estão conectados. Outra hora, o cara a demanda. Quando não é no laptop, é no BlackBerry, no BlackBerry, tá certo? Não? Trabalhando muito mais tempo. Com certeza. Eu acho que o ser humano achou que a tecnologia é óbvio que é uma aliada, possibilita uma série de coisas, mas talvez o que a tecnologia evoluiu, o que talvez não tenha evoluído é o que o ser humano, a sensação do que ele queria com aquilo. Então ele tinha para ele uma ferramenta que iria possibilitar uma série de outras coisas, ele não se informou direito, ou não estava consciente do que ele queria, e acabou embarcando, e aquela ferramenta acabou tendo efeito efeito contrário. Então, a competição que faz as pessoas dedicarem muito mais horas no dia ao seu trabalho? Eu acho que é. É aquela história, se eu quero subir da empresa, eu tenho que chegar lá antes do chefe e sair depois do chefe. Só que o chefe sai lá às 19, eu tenho que sair de lá às 20. A epígrafe desse livro é uma frase do Kant, falando da ambição. Quer dizer, dê a um homem tudo o que ele quer, e que a partir daquele momento ele já vai querer mais coisa. Então eu acho que isso é uma questão inerente a uma grande parte desses seres humanos. Quer dizer, a gente sempre está querendo um pouco mais. A gente nunca está satisfeito com o que tem. E aí entra nessa disputa para ter mais. Quer dizer, então se eu tenho um chefe, se eu tenho um chefe e se eu supostamente me acho competente, natural talvez seria que eu ambicionasse o lugar dele. E aí eu começo a ter que demandar, a ter que me esforçar muito mais. E aí eu posso correr no desequilíbrio que esse livro discute. Para fazer aquilo, eu acabo não olhando para uma série de outros fatos. O que eu acho que as pessoas acabam sofrendo é na vida cultural. As pessoas acabam ficando muito focadas no trabalho e acabam restringindo a sua vida. Sim, porque não vai no teatro, não vai no cinema, porque não vai conseguir, no curto prazo, fazer com que o cinema, que um livro de ficção, alguma coisa, contribua de fato. Eu só lê livro corporativo, ele pega aqui, se eu tiver que escolher e tal. Assim, eu acho que, defendendo o meu peixe, o meu livro é honesto, porque teria uma série de possibilidades de livro falar assim, veja como conciliar as duas coisas. Eu nem estou falando, porque como tinha um dos autores que achava que é possível, então eu estou deixando a dúvida. Será que é possível conciliar? São duas coisas diferentes. Quer dizer, é uma forma, então, de discutir, de provocar reflexão na pessoa. O livro a decisão é um problema seu. Nós queremos discutir isso, para que você possa olhar mais, ter mais